Olá pessoal, a aula de hoje é sobre porcentagem. A porcentagem é uma ferramenta que foi muito importante na história da matemática e principalmente da estatística, porque ela permite dar uma característica mais realista a uma massa de dados, estabelecendo uma comparação entre um número e outro. Por isso, sempre existem questões no Enem relacionadas à porcentagem. Vamos dar uma olhada numa delas aí. A questão que a gente vai usar para ilustrar a nossa aula apareceu no Enem de 2014. Foi a questão 137 do caderno de matemática. A questão começa assim. A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres em uma região e é importante para uma análise dinâmica e demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Aí ele apresenta para a gente uma tabela, que tem aí os anos e a taxa de fecundidade. De cara, a gente já pode observar que essa taxa diminuiu, certo? Vamos ver se a gente vai precisar dessa informação mais para frente. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de. E aí ele dá para a gente as alternativas, 1,14, 1,42, 1,52, 1,70 e 1,80. Então, de cara, a gente já percebe que a informação de que a taxa de fecundidade diminuiu é importante, é valiosa. Porque a variação percentual, se ela vai se manter negativa. Ou seja, se a taxa de fecundidade diminuiu de 2000 para 2010, de 2010 para 2020 vai diminuir com certeza. Antes da gente entender melhor como que funciona essa questão, vamos dar uma olhada na teoria básica de porcentagem, como que funciona essa ferramenta. Então, a porcentagem. Porcentagem ela é definida inicialmente a partir do que a gente chama de razão centesimal, que é simplesmente a razão entre um número e o número 100. Ou seja, 7 sobre 100, 20 sobre 100, 125 sobre 100, 2014 sobre 100. São todas razões centesimais. Para você ter uma razão centesimal, basta que você tenha o número 100 no denominador da sua fração. Você já definiu uma razão centesimal. Essa razão centesimal, a gente também pode chamar ela de taxa percentual quando a gente usa um operador diferente nela, o operador de porcentagem. Ou seja, 7 sobre 100 é igual a 0,07 ou 7%. O 7% é a dita taxa percentual. Da mesma forma, a gente pode definir 2.000 sobre 100 é igual a 20 ou 2.000%, que é uma taxa percentual. Importante observar que a porcentagem ela é uma medida que não tem um limite. Então, você pode ter uma porcentagem negativa, você pode ter uma porcentagem entre 0 e 1, entre 0 e 100, e pode ter uma porcentagem maior que 100 também, sem problema. Tudo depende do contexto em que você está aplicando o seu conceito de porcentagem. Como eu mencionei anteriormente, a porcentagem ela é uma ferramenta. Uma ferramenta que a gente usa para mensurar certos aumentos, certas reduções, fazer uma comparação entre dois valores. Mas então, para a gente mensurar alguma coisa, para a gente usar como ferramenta, a gente tem que aprender a calcular. Então vamos ver aqui algumas estratégias que a gente pode usar para calcular porcentagens. A primeira delas é a regra de 3. Muito simples, A gente pode montar uma tabelinha mais ou menos como essa. Aí eu quero saber quantos por cento de 1.500 é o valor 300, ou seja, eu tenho 300 reais. Quantos por cento de 1.500 isso corresponde? Posso fazer a
a regra de 3 diretamente, né? 1.500 é 100%, 300 é quantos por cento? Meu x aí vai dar 20%, né? 20, certo? Outra possibilidade que a gente tem para fazer esse mesmo cálculo é usando a multiplicação, né? A gente coloca aqui que a gente tem 1.500 vezes um valor x vai dar 300. Esse valor tem que ser uma taxa centesimal, ou seja, tem que ser um valor menor que 1, porque para 1.500 diminuir, certo? Então, como que a gente descobre esse valor de x? Basta dividir 300 por 1.500, né? Isola o x na equação, a gente tem aí 0,2. 0,2 é a nossa taxa centesimal. Essa taxa centesimal é equivalente a uma taxa percentual de 20%. Para calcular um aumento percentual, como que a gente sabe qual que foi o aumento percentual de uma grandeza para outra, que é um dos principais usos da porcentagem? A gente tem aqui, então, a gente quer fazer um aumento de 20% em 1.500. Então, a gente tem 1.500 mais 1.500 vezes 20%, né? 1.500 vezes a taxa centesimal de 20%. Muito simples. Porque, então, se a gente descobre qual que é a parte de 1.500 que corresponde a 20%, fazendo essa segunda parcela de multiplicação, a gente tem o aumento percentual em 1.500, né, quando a gente soma. Certo? Então, daí, a gente tem uma definição de porcentagem que é a padrão que a gente usa, né? Porcentagem de uma grandeza é o valor que a gente obtém ao multiplicar uma taxa percentual ou sua razão centesimal equivalente por essa grandeza. Ou seja, se eu quero saber 20% de 1.500, eu devo multiplicar 20 sobre 100 vezes 1.500. E aí eu obtenho a porcentagem correspondente de 1.500. Entendido o que é a porcentagem, vamos entender o problema e como que ele se relaciona com a porcentagem. O primeiro ponto é que ele diz para a gente, né, ele pede para a gente uma previsão da taxa de fecundidade no Brasil em 2020. Ele dá para a gente uma dica que vai servir de ferramenta para a gente calcular a taxa de fecundidade em 2020. Ele fala que a variação percentual de 2000 para 2010, que a gente já viu que é uma redução percentual, essa redução vai se manter de 2010 para 2020. Certo? Então, a partir disso, a gente então precisa calcular, né, qual que foi essa redução e aplicar essa redução para o valor de 2010. Certo? E a partir disso, simplesmente a gente vai ter o conjunto solução da. Então, resolução matemática. Primeiro, a gente tem que calcular a redução percentual de 2000 para 2010. Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar uma regra de 3. 2,38 é 100%. 1,90 é x. Vou descobrir qual que é a porcentagem de 2,38 que 1,90 representa. Eu selecionei aqui para resolver essa parte uma regra de 3, porque uma regra de 3 é uma ferramenta que você não precisa de decorar nada. É muito simples. Se você saber fazer a regra de 3, você já sabe fazer uma série de cálculos. Então eu acho que é uma ferramenta interessante para usar nesse caso. Então, a gente descobre que x que 1,90 é 79,83% de 2,38. Se 2,38 é 100% e 1,90 é 79,83%, qual que foi a redução percentual? 100 menos 79,83, 20,16% de redução percentual. Se a gente quiser saber qual que é a taxa centesimal correspondente,
basta dividir por 100 esse valor e a gente tem 0,2016. Aplicando essa redução no valor de 2010, a gente encontra a previsão para 2020. Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai fazer usando multiplicação, certo? Então eu tenho 1,90. Se eu multiplicar por 0,2016, eu sei qual que é a porcentagem correspondente de 1,90. Então, se eu pegar 1,90 e diminuir essa porcentagem correspondente, eu tenho o meu resultado final, que vai ser a previsão para 2020. Resposta final: a taxa de fecundidade em 2020 será de 1,5169. Resolvida a questão, vamos dar uma olhada nas alternativas. E aí ele fala aqui, ele vai usar uma aproximação, né? Porque ele já no enunciado já fala. Em 2020, a taxa no Brasil estará mais próxima de. Então você não precisa encontrar a resposta exata. Você tem que encontrar a alternativa em que a resposta está mais próxima da esperada, que no caso é a letra C, 1,52.